Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Query Dict, que é uma estrutura extremamente poderosa para se manipular dados dentro do Django. É a estrutura utilizada, ela foi criada, ela é uma extensão do dicionário da linguagem Python, só que um pouco mais poderosa para resolver alguns problemas. Por quê? É essa estrutura de dados que o Django utiliza na hora de te entregar os dados que foi recebidos por GET, POST e diversos outros assuntos dentro do Django. Então, sempre que ele precisa te devolver dados, entre aspas, de forma de um dicionário, ele vai trazer para você um Query Dict, que é uma estrutura de dados que tem algumas diferenças. Eu vou trazer para vocês como que cria, como que se manipula tudo ela, para você ter total liberdade de conseguir extrair o máximo potencial que o Django traz para você, ok, pessoal? Então, vamos lá. Só que antes da gente começar, eu quero dar um recado para você. Do dia 4 a 10 de abril vai acontecer a PyStack Week 3.0, um evento 100% online, 100% gratuito, onde nós vamos desenvolver juntos uma aplicação utilizando a linguagem Python e o framework Django, para você acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. Então, para você se inscrever, primeiro link na descrição. Vai lá e não esquece. Então, agora que você já se inscreveu, vamos aqui dar continuidade à nossa aula. Aqui eu estou com o projeto que a gente desenvolveu na aula passada aqui no YouTube, mas, Caio, não vi essa aula, não tem problema nenhum. A gente só vai utilizar a estrutura dele aqui do Vem já criado, do Django instalado e assim por diante, para a gente não ter que repetir esses passos. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Que eu já tenho aqui um app criado chamado teste. Aqui dentro de aula request, que a gente utilizou esse projeto para aula de request, a gente vai continuar utilizando ele na aula de hoje. Então, eu vou vir aqui em URLs e vou criar uma URL nova aqui, que vai chamar path. Eu vou colocar aqui, vou chamar de home barra query dict, beleza? Vamos dar um vírgula aqui, fora, obviamente. E aqui a gente chama views, ponto, aula, underline query. Tá ótimo isso daqui. A gente vai pegar esse método aqui, vamos vir para teste em views. E aqui a gente tinha a view home, que a gente viu na última aula, né? Mas isso aí foi assunto da última aula. Agora, na aula de hoje, def recebe o request. E só para a gente testar se está tudo funcionando, return http response de teste. Então, vamos copiar aqui a URL para a gente ter ela novamente. Vou abrir aqui o meu Google Chrome, vou trazer aqui para vocês, 127 barra a nossa URL, vou trazer para cá. Aqui está dando erro porque eu não rodei meu servidor, então Python 3, primeiro vamos ativar o ambiente virtual, então, né? Então source, venv barra bin barra activate, ativamos o ambiente virtual, agora é só rodar o servidor. Python 3, manage.py, run server. Perfeito, servidor rodando, podemos ir para o nosso navegador, pressionamos F5, ele me exibiu o teste e está tudo funcionando. Então, a gente vai utilizar essa view aqui, que a gente acabou de criar, para se trabalhar com os Query Dict, certo? Então, lá dentro do HTTP do Django, se a gente abrir aqui o venv, a gente vai a lib64, a gente encontrou o Django. Ele vai ter o módulo aqui HTTP, e aqui dentro nós vamos ter o Query Dict, ele implementa aqui dentro pra gente. Então, deixa eu ver se eu acho ele aqui pra gente. Aqui, ó, o nosso Query Dict, e ele tá aqui. Então, ele vai herdar lá de Multivalue Dict, e Multivalue Dict herda de Dict. Dict vem da onde? Lá do Python, que aqui nós estamos dentro do Python, beleza? Vamos voltar aqui. Perfeito. Enfim, mas Caio, o que é esse Query Dict e etc? Como que a gente vai utilizar? Beleza, para a gente utilizar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a importação. Então, from django.http, já que ele está dentro de HTTP, import Query Dict. Perfeito. Eu falei para vocês que o Query Dict é uma estrutura de dados muito parecida com um dicionário. Só que a primeira diferença já vai começar na hora da criação. Então, quando eu quero criar um objeto do tipo Query Dict, eu tenho que falar, vou chamar aqui uma variável qualquer, e agora eu vou instanciar Query Dict, e eu vou passar como se fosse uma string de URL. Sabe quando a gente coloca ponto de interrogação, nome é igual ao nome da pessoa, quando a gente está passando alguns dados pelo método get, não vem aquela string de URL? E é isso que nós vamos utilizar. Então, quando eu quero criar chaves e valores no meu dicionário, eu vou fazer da seguinte forma. Por exemplo, eu quero criar uma chave chamada nome, e ela vai ser igual a Caio, por exemplo.
E, então eu coloco um E comercial, porque eu quero criar uma nova chave. Idade vai ser igual a 21. Com isso daqui, nós criamos o nosso query dict. Se eu der um print aqui, print que, aqui eu vou lá no meu navegador, pressiono F5 e ele me traz aqui para mim, query dict, onde eu tenho a chave nome e com o valor Caio aqui dentro. O valor idade com o valor 21. Então aqui eu já vou mostrar uma coisa extremamente poderosa do query dict para vocês. Se vocês quiserem incluir mais alguma coisa, por exemplo, eu quero repetir o nome aqui, o que o query dict vai fazer? Ele não vai substituir, ele não vai tirar o nome Caio pelo novo nome. Por exemplo, se eu venho aqui, coloco o nome, vai ser igual a João. Então, nome Caio, idade 21, nome João. Beleza? Ele vai trocar o Caio pelo João? Não. Ele vai manter os dois, ele vai criar uma lista com os dois valores, Caio e João. Tá, mas por que isso é importante? Sabe quando a gente está enviando dados via GET ou POST lá de um formulário do HTML para o back-end? Lembra do input checkbox que você pode selecionar várias coisas? Imagina lá, você tem lá um site que pergunta assim, selecione as cidades que você deseja filtrar. Você seleciona lá, Franca, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas. Então, você está enviando, através de uma query string, mais de um dado. Se você substitui um, sempre que tem um novo, você perde os anteriores. Então, essa propriedade do query dict, ela é extremamente importante. E assim como o query dict, se a gente olhar aqui, ó, query dict, e assim como o dict, ele vem da linguagem Python, se a gente olhar aqui, o Dunder... vai estar lá em multivalue dict. O Dunder SeriItem está aqui. E o Dunder getItem está na onde? Está no multivalue dict, vamos achar ele aqui. Dunder getItem. Então, ele implementa o Dunder getItem, que é um método mágico, eu já falei várias vezes aqui no canal, tem até um vídeo específico sobre isso, que chama Faça Mágica com Python, se eu não me engano. Esse método getItem, ele é responsável por pegar os valores quando a gente faz o seguinte, que... na posição e eu passo a determinada posição. Então, por exemplo, assim como os dicionários, isso daqui vai funcionar. Porque o query dict também implementa o Dunder getItem. Então, se eu passo aqui a chave nome, eu consigo acessar esses dados. Então, eu poderia dar um print em que na posição nome. Quem faz isso daqui é o Dunder getItem. Se eu venho, pressiono F5, ele me mostrou aqui o valor João, certo, pessoal? Isso daqui porque eu acessei primeira posição. Se eu acessar aqui, que na posição idade, vai funcionar normalmente também. Ele vai me trazer o valor 21. Cadê o valor 21, certo? Agora nós temos também o Dunder setItem, que é um outro método mágico responsável por atribuir um determinado valor. O seguinte valor, quando eu faço, por exemplo, assim, que na posição nome é igual a Pedro. Só que quando eu fizer isso daqui e printar o que aqui, print que. Isso daqui vai dar um erro pra gente. Já vou até adiantar para vocês. Então, quando eu pressionar e der um F5 aqui, ele me fala query dict instance, a instância de query dict é imutável. O que significa isso? Que depois do momento que a gente cria o nosso query dict, perdão, pessoal. Depois do momento que a gente cria o nosso query dict, o que acontece? A gente não pode modificar mais ele, porque ele é imutável, assim como as tuplas. Você provavelmente já viu esse conceito dentro de tuplas. As listas, elas são mutáveis, você pode modificar. O dicionário, por exemplo, as tuplas agora são imutáveis, você não pode modificar depois que cria. Só que o query dict tem uma vantagem, ele pode ter essas duas propriedades. Então, se eu vim aqui em query dict, deixa eu só fechar aqui, nós podemos perceber que ele vem aqui com um parâmetro chamado mutable. Então, se por padrão ele é falso, então se eu não passar nada, ele fica como mutable falso. Então, ele não é mutável, por isso ele é imutável. Então, eu não posso mudar os dados que tem dentro dele. Mas a vantagem de fazer isso é que se eu troco o mutable para true, ele passa a ser uma estrutura de dados mutável. Então, aqui, depois que eu passei minha query string, que é o parâmetro que ele recebe aqui, ó, uma query string, eu posso passar o mutable. Então, mutable vai ser igual a true.
agora eu consigo modificar essa estrutura de dados com facilidade. Se eu pressiono F5 e agora está lá, o nome passou a valer Pedro, certo? Porque ele também implementa o DunderSetItem, só que lembrando, ele tem que ser mutável para que isso aconteça, senão não vai funcionar, certo? Agora, vamos para algumas propriedades aqui que nós temos desse QueryDict, alguns métodos que traz para a gente. Eu já mostrei para vocês que o getItem funciona aqui, print que na posição nome. Só que o problema do getItem é que se eu passo uma chave inválida, como por exemplo, cidade, ele vai me trazer um key error, um multivalue key error, na verdade, né? Um multivalue dict key error. Porque essa chave não existe. E às vezes isso daqui pode ser um problema, dependendo do que a gente está trabalhando. Às vezes eu quero, se uma determinada chave existir, eu entro dentro de uma condição ali. Se não existir, eu faço uma determinada outra coisa. Então, eu não quero que aconteça esse erro se a chave não existir. Então, para isso, existe o get. O get é muito parecido com a gente acessar dessa forma. Só que a gente pode definir um valor padrão para caso a chave não exista. Então, eu coloco .get e vou tentar acessar uma determinada chave. Por exemplo, a chave cidade. E aqui, se a gente olhar nesse método get, você vai perceber que ele vem com um default. Deixa eu só fechar aqui agora. Então, se eu rodar dessa forma, vai estar tudo bem. Só que eu posso sobrescrever esse default ainda. Por padrão, default vem da seguinte forma. Default é igual a none. Poderia colocar 1, poderia colocar 10, poderia colocar Kai, poderia colocar qualquer coisa. Mas aqui, none. Eu nem precisaria colocar esse none, porque é o padrão. Então, certinho. Se não existir a chave idade, ele vai me devolver none, e não o multivalue dict key error. Se eu volto e pressiono F5, ele mostrou none. Agora, se a chave existir, como por exemplo a chave nome, quando eu pressiono F5, ele vai me trazer o valor João. Isso porque existe a chave ali dentro, certo? Agora, nós temos um determinado probleminha aqui. Você percebeu que, em nome, eu passei o Caio e passei o João. Quando eu pedi para ler o nome, ele me exibiu apenas o João aqui embaixo. Por que será que isso aconteceu? Porque o método get traz apenas um único valor. Para isso que nós temos o método getList. Então, quando eu quero ler uma determinada chave que pode conter mais de um valor, eu utilizo o getList. Agora sim, quando eu pressionar F5, ele me traz Caio e João. Ele me traz todos os valores dentro daquele QueryDict, ok? E assim como os dicionários, ele possui o método update. Então, eu poderia fazer que.update. E para atualizar isso daqui, como isso daqui herda de dict, então nós temos lá o QueryDict que herda de multivalue dict e o multivalue dict herda de dict, certo? Então, nós temos o update. Nós podemos atualizar isso daqui com o quê? Com um dicionário, muito simples. Então, se eu quisesse criar uma chave aqui, cidade, 2 pontos aqui, Franca, poderia. Pressiono um F5 e tá lá. Aqui eu não printei, né? Então a gente não vai conseguir ver a diferença. Print que, vamos dar um F5 e tá aqui, ó. Nome Caio João, idade 21, cidade Franca. Nós conseguimos atualizar esse determinado dicionário com um update muito parecido com o que nós já fizemos várias vezes lá nos dicionários, certo, pessoal? Isso aqui também nós temos, como nos dicionários, os itens. Então, print que.items, que vocês já conhecem também. Vamos pegar aqui o navegador, pressionar F5, volto para cá. E aqui ele me deu um generator. Por que ele me deu um generator? Porque isso aqui é para eu iterar sobre ele. Mas eu poderia converter para uma list aqui para vocês enxergarem melhor. Pressionar F5. E agora ele... Cadê? Não pressionei um F5. Agora sim. Tem lá, nome João, idade 21, cidade Franca. Então, o items ele consegue fazer essa transformação. Sempre lembrando aqui, pessoal, que o items, ó, ele não vai fazer o mesmo papel do getList, tá? Ele vai fazer o mesmo papel do get. Então, ele traz apenas o João aqui. Isso pode ser um problema que vocês não se atentarem, pode ocasionar um bug na sua aplicação, certo? Nós temos aqui o items que eu já mostrei. Nós temos os values também, então print que.values. Acho que não tem nenhum segredo em relação a isso.
Aqui ele me traz um generator de novo, né? Vamos trazer aqui para uma lista. Pressionamos F5. E aqui ele me trouxe, cadê? Ele me trouxe aqui, João, 21 e Franca, que são os dados que eu tinha dentro do meu dicionário, sempre lembrando que aqui ele faz o papel, assim como o items, do get e não do getList, tá? Depois nós temos o dict, print, q.dict. Então, por algum motivo, talvez você precise transformar em um dicionário, fazer essa conversão, transformar de query dict para um dict, também não tem problema nenhum. Você pode fazer sem complicação e tá aqui. Agora, isso daqui é um dicionário. Só que isso daqui perde as propriedades do multivalue dict. Então, os problemas que o multivalue dict resolvia do dicionário não vão passar mais a resolver. Então, aquele campo nome que ele tinha multivalores, ou seja, a gente tinha mais de um valor, que era Caio e João, ele passou até só um. Então, a gente tem esse problema sempre que a gente vai fazer a conversão. Então, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Você tem que pensar, será que está tudo bem eu fazer essa conversão? Você só vale a pena fazer essa conversão se você está utilizando o query dict como um dicionário. Se um dicionário resolveria os seus problemas, tudo bem, você pode converter. Agora, se você está utilizando propriedades do query dict, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, não faça a conversão, senão vocês terão problemas, certo? Nós podemos remover um valor de forma muito simples, q.pop, e aqui eu passo a chave que eu quero remover, então a chave nome eu quero remover, vamos dar um print aqui em q, F5, e tá lá, agora nós temos a chave idade e a chave cidade apenas. Então, a chave nome foi deletada com um simples pop. E uma muito interessante, então a gente recebeu parâmetros pela URL, muitas vezes, se a gente recebeu isso aqui por um get, aí o Django criou o nosso query dict, e às vezes a gente quer transformar esse query dict, essa nossa estrutura de dados, em uma URL em code. Ou seja, a gente vai converter o URL em code. A gente vai converter para a nossa query string. Então, a gente vai fazer o contrário. A gente não pegou uma query string aqui e transformou no query dict. A gente pode pegar um query dict e transformar numa query string de novo através do URL em code. Então, eu posso dar aqui um print q.url encode. Se eu venho no meu navegador, pressiono F5, ele me traz aqui idade é igual a 21 e cidade é igual a Franca. Isso porque eu já tinha tirado o nome. Então, a gente consegue fazer esse parser através do URL encode. A gente transforma a gente pode fazer os dois passos, né? Transformar uma query string em um query dict e um query dict em uma query string, tá? A gente consegue fazer essas duas transformações. Isso aqui pode ser bem útil em diversos casos, tá, pessoal? Então, isso daqui era a aula que eu tinha a dar para vocês sobre o query dict. É uma estrutura extremamente poderosa que a gente utiliza muito no dia a dia. Então, é importante a gente conhecer da onde que vem, a gente saber dessas propriedades, do que ele tem em comum, do que ele tem de diferente do dicionário, para que ele foi feito, o próprio nome já diz, multivalue dict. Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Antes de eu finalizar aqui, quero reforçar o recado que eu já dei aqui hoje, que é para vocês se inscreverem na PyStack Week 3.0, evento 100% online, 100% gratuito. A gente vai desenvolver uma aplicação do absoluto zero com Python e Django. Será uma aplicação para conectar empresas a profissionais freelancers, para você poder colocar essa aplicação no seu portfólio e acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. Então é isso, um abraço.